Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa interessante aqui, vamos conversar sobre o rito inglês criado por um rei da época que foi rejeitado pela maçonaria. Que título estranho, né, cara? Que título estranho, né? Que pergunta esquisita. Nós vamos falar sobre isso daí. Será que existe um rito inglês que foi montado por um rei e acabou, na verdade, que acabou sendo rejeitado pela maçonaria? Não existe, mas vamos analisar esse contexto pelos fatos que acontecem, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração que faça sua inscrição aqui no canal, já deixa o like e ative as notificações. Também deixe seus comentários, muito bacana, aqui os comentários são interessantes sempre, né, obviamente, certo? E pense em tornar-se um membro aqui do canal Fatos Maçônicos, mas antes de a gente começar essa preleção aqui, podemos pôr desse jeito, eu queria te dar um recado muito importante, pense no seu futuro. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão. Pois olha que interessante, né? A primeira coisa que eu adoro são os nicknames que aparecem, né? Que é o arroba 97413355. Olha o cachorro do vizinho aqui, né? Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Fantástico, certo? Um amigo aprendeu em um curso que o rito inglês é um rito fundado basicamente por o rei da época ter sido rejeitado na maçonaria. E por isso fundou a própria. O que seria o rito inglês? Pesquisando não achei nenhuma referência e nem nada que diga isso. Houve algo referente a isso em algum rito na maçonaria? Na verdade, não, cara. Esse comentário que o seu amigo aprendeu em um curso de inglês está totalmente equivocado. Primeiro que os ingleses não têm rito. Os craft, se você falar por rito lá para os caras, isso é uma disposição da Fran. A história do mundo, assim, vamos pôr, né? Nós sempre tivemos, assim, alguns afetos e desafetos, né? Então, por exemplo, indo direto ao assunto, sabe? Os ingleses e os franceses, se você pegar a história, você vai ver que nunca foram muito chegados um no outro, certo? Primeira questão. E daí, o que acontece? A maçonaria foi fundada lá na Inglaterra, obviamente, 24 de julho de 1717, lá o ganso e a grelha, a copa e a uva, a maçã, a coroa, certo? Então o pessoal fundou lá a maçonaria contemporânea, obviamente, né? Eram essas lojas e tavernas que já fizeram essa reunião para fundar o que acontecia, e lá eles começaram a desenvolver, né, o que a gente chama mais ou menos de ritual, mas eles não chamam, inclusive hoje, são os trabalhos, né? São trabalhos maçônicos. E na verdade não teve nenhum rei. Aqui, pelo que você falou, ó, o rei tinha fundado basicamente, tá me parecendo uma outra história essa daí, ó. O rei tinha fundado basicamente um rito inglês. Então não existe rito inglês, né? Existem algumas práticas inglesas, o emulation, por exemplo, né? É uma delas mais popular aqui no nosso país e a mais praticada, certo? Que são os trabalhos ingleses. Mas pelo que você está falando ali, ó, um rei que teria criado um rito, eu acho que não é da maçonaria, eu acho que é da igreja essa tua história, né? E teria um rito fundado basicamente por um rei na época ter sido rejeitado na maçonaria. Na verdade, assim, a minha interpretação da tua pergunta aqui, tentando entender o que esse teu amigo escutou, né? Não sei se ele escutou bem, né? Eu acho que estava na escola de inglês, não estava aprendendo ainda.
Mas dentro da maçonaria, não, isso não aconteceu de forma nenhuma, inclusive, né, depois do Conde de Montagu, certo? Que foi o quarto grão-mestre, se eu não me engano, também, né? A nobreza sempre fez parte da maçonaria, até hoje, por exemplo, o Duque de Kent é o grão-mestre lá da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, a coroa inglesa, ela sempre andou junto com a maçonaria e não teve, que eu saiba, não teve nenhum nobre expulso e ter montado outra maçonaria. Isso não existe. Certo? Nenhum outro rito. O que aconteceu lá na Inglaterra foi a questão do Henrique VIII, né, cara? Só que isso daí é 1500 e quanto? 1500 e carqueirada, cara, certo? Depois que o Lutero fez lá a questão lá das suas teses, né, e começou o movimento protestante, né, o Henrique VIII queria se divorciar e casar com uma outra mulher, e daí o que acabou acontecendo? Que o Papa Clemente VII, se eu não me engano, certo? Ele impediu, falou, não, o rei não pode se divorciar de forma nenhuma, né? O rei naquela ocasião queria ter um controle melhor sobre os aspectos da igreja, né? Daí você tem que entender um pouquinho da história, né? Como que isso acabou se desenvolvendo, né? Dentro da questão do império, que era colocado, e a igreja, né, era colocada dentro do aspecto religioso, né? Ela acabou sendo usada como uma determinada ferramenta de controle também, né? Enfim, isso é história, né? Não é ponto de vista, isso é história, né? Sempre existia aí a questão de um feudo em um reino, por exemplo, o rei, o monarca, etc. e tal, ou até imperador, dependendo das circunstâncias, e sempre existia dentro do nível, né, da jurisdição do Império Romano. E daí sempre existia essa questão da igreja estar presente, né? Isso daí o poder foi crescendo com o tempo, né? O que aconteceu lá na Britânia, lá com o Henrique VIII, foi justamente isso, né? Ele viu nitidamente, né? Todos obviamente viram, né? Todos os monarcas dessa ocasião que sofreram, né? Que estavam sofrendo essa situação, viam, né? Que a igreja tinha muito poder, né? Muito poder decisório, muito poder de liderança, né? E eles... Enfim, né, cara, eles iam conduzindo o povo do jeito que o padre da ocasião, ou o bispo lá que estava naquele determinado lugar, tinha o poder de conduzir o povo do jeito que ele achava melhor, né, certo? E convivia com a coroa. Então, pô, você veja como coitado do povo, né, cara? Os caras sofriam lá já com um monarca absolutista, né? Geralmente, né, era esse modelo. E também sofriam as pressões que a igreja colocava, né? Com as punições espirituais, etc e tal, né, cara? Aqueles negócios todos que aconteceram aí no decorrer da história. E daí o rei ficou insatisfeito com essa situação, né? E ele tinha essa disposição de se divorciar e foi pedir para o Papa, né? Que tinha sido formalmente consagrado, né? No sacramento do casamento, né? E queria retroagir, né? A essa disposição. E queria se casar com a Catarina de Aragão, se eu não me engano, certo? Não, ele era casado com a Catarina de Aragão, queria casar com outra moça, desculpe. Apaga essa parte, certo? E daí o que aconteceu? O Papa lá não aceitou, que era o Clemente VII, né? Salvo engano. Não, sabe, tô ficando velho, cara, esqueça desses detalhes. E daí, por conta disso, ele fundou a Igreja Anglicana, certo? Fundou a Igreja Anglicana, que hoje também um dos chefes da igreja lá, né? Claro que não é o sacerdote, mas é o rei Charles, certo? Então, foi isso que aconteceu, que pelo que a sua pergunta me foi colocada aqui, parece um paralelo muito próximo daí, mas não era dentro da maçonaria, era dentro da igreja, certo? Então, aconteceu esse tipo de situação, meu querido 97413355. Beleza? Então, nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui. Espero que tenha respondido satisfatoriamente aí a sua questão do rei que foi expulso da maçonaria e criou seu próprio rito inglês. Não, foi bem assim. Quer conhecer mais? Convido você a acessar o meu material. O meu site está aqui embaixo, sempre os links, luismiller.com.br. Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.